Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte nada. Amém. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Vamos levar nosso pensamento, nossa voz diante do trono da graça nesse instante. Pai, nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Somos gratos porque diante de tantas coisas o Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor tem nos mantido de pé. Em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, o Senhor tem feito coisas grandiosíssimas que muitas das vezes nós não reconhecemos. E nós queremos pedir perdão por isso. Perdoa, Deus, porque muitas das vezes somos ingratos para os benefícios que o teu sangue assim derramado na cruz trouxe para nós. E muitas das vezes não reconhecemos o como é precioso ter o nome escrito no livro da vida. Quão precioso é servir ao Senhor, apresentando com vidas, com pessoas, mas ao mesmo tempo com propriedade exclusiva tua. Alguém que tomou posse, alguém que disse me pertence. Muito obrigado por essa realidade, Deus, porque se o inimigo das nossas almas vem a cada dia tentando nos tragar, tentando tirar as nossas vidas, mas o Senhor diante do Pai Celestial está dizendo hoje não, a essa não. E nós te louvamos por isso, e tua palavra diz muito bem isso, que todos os dias nós somos entregues à morte, mas a tua misericórdia tem nos mantido de pé. E isso nós queremos reconhecer diante do altar, diante da tua casa, porque se não fora o Senhor conosco, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos, mas o teu sangue nos cobre, e pelo teu sangue nos cobrir é que nos dá a vitória, e por nos dar a vitória é que nós hoje reconhecemos e nós tributamos e louvamos o teu santo e poderoso nome. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. É interessante, amados, quando o nosso irmão Marinalva iniciava o momento desse culto com clamor, com oração. No momento da oração, Nalva citou o fato do toque de recolher. Como é de costume, pelo momento da pandemia, e nós nos submetemos às nossas autoridades. E Deus nos garante a vitória através do seu Filho. Mas quando Nalva citava isso, ao meu coração veio, sabe, aquele momento que houve da parte de Deus conselhos que o povo de Israel precisava ser seguido, porque se não fosse, pegasse desprotegido fora de casa, o anjo da mortandade viria e assim o levaria, o tragaria. Até aos de Deus, os de Israel, se não se atentasse para o que Deus tinha dito, o toque de recolher para estar dentro de suas casas, eles seriam mortos. Mas louvado seja Deus, porque há uma liderança que, uma voz que ecoou e que disse: entre em casa, celebre com eles dentro de casa, divida o cordeiro. E no chegar ao momento que Deus dará ordem,
esse pensamento, a esse texto de Êxodo lá, foi longe. E como sempre o nosso pastor está dizendo, Eclesiastes, há tempo para tudo. Então 10 horas, há o toque de recolher para nós. Dito pelo homem, pelas leis humanas, mas diante de tudo isso, há um toque no nosso espírito que diz: recolha no secreto com o Pai. Esteja com o secreto falando com o Pai. Esteja com o coração se derramando, buscando a face com o Pai. Esse é o toque de recolher com o cristão. Coisa linda. Então veio isso com Marinalva de forma muito impactante. E como é bom poder estar entre os irmãos. E hoje, há um domingo retrasado, de repente, né, pastor? Termina a live da EBD, eu saio às pressas para casa, atender minha esposa. Estava um pouco debilitada. E hoje, vindo à igreja, vindo com minha esposa, o Mateus, nosso filho, e poder relembrar uma semana atrás, não pude permanecer com os irmãos. Essa já não podia vir antes comigo domingo passado, estava um pouco já debilitada e depois piorou. Eu tive que sair às pressas, atendê-la, mas louvado seja Deus, hoje está entre nós, minha esposa, minha família, e assim quando eu abri a porta, entrei, eu louvei a Deus, agradeci a Deus por isso. São essas oportunidades, amados, que Deus nos concede. E às vezes nós passamos desapercebidos, porque chegará um dia que nós não estaremos mais aqui. Chegará um dia que você não estará mais, como tantos outros já não estão mais conosco. Mas o tempo que chama hoje, que é preciso viver hoje de forma intensa, com compromisso, porque se não for assim, não vale caminhar achando que está caminhando com Deus, mas está caminhando de forma aleatória. Não há um guia, não há alguém que conduz, não há alguém que direciona os passos. É uma caminhada que no final dela demonstra um vazio, algo que não tem base, solidez, e acaba sendo tragado pela ação do maligno. Eu quero compartilhar, eu quero dar continuidade a uma palavra compartilhada. No início dessa semana eu estive ministrando Lucas capítulo 24, e a nossa live de quarta-feira, ela se torna, pastor, muito restrita, muito resumida, a estar ministrando a palavra. E quarta-feira nós temos a live voltada mais para a oração. Eu quero de uma forma tentar aqui no espírito, no meu espírito, poder se conter, controlar, porque o que Deus vem ministrando ao longo dessa semana com essa passagem, compartilho sempre com minha esposa em casa. Quarta-feira, quando o pastor disse que não podia estar na live comigo, eu disse: eu vou introduzir essa mensagem quarta-feira. Comecei a mensagem de Lucas capítulo 24. Mas eu quero, mesmo tratando o capítulo 24, pode permanecer, fica à vontade. Mesmo tratando do capítulo 24, eu quero me prender de fato o que trata aos discípulos de Emaús. Mas o contexto de Lucas capítulo 24, você pode estar verificando que são fatos que vêm acontecendo a chegar no versículo 13, que no versículo 13 vai dizer assim, de Lucas capítulo 24: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para a aldeia chamada Emaús, e distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que sucedidas. Conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Era um caminhar que a conversa girava em torno daquilo que tinha acontecido. Então o tema para essa mensagem, mesmo sendo tratando de 2 personagens como chamados discípulos de Emaús, por quê? Porque foram discípulos
que saíram de Jerusalém e foram para uma aldeia chamada Emaús. Não que eles fossem habitantes de Emaús, não que eles estivessem em Emaús, mas eram dos discípulos, um dos 11, que aqui já eram os 11 apóstolos. Judas já tinha sido tirado do meio, e agora entre os 11, 2 decidem saírem de Jerusalém. Então, com essa passagem, vai nos narrar dizendo que eles estavam saindo de Jerusalém e indo a uma aldeia chamada Emaús. E o percurso desse caminho, a conversa que era gerado em torno deles, era a respeito dos acontecimentos. Então, eu poderia, dentro desse capítulo, ou dentro desse contexto desses 2 discípulos, trazer diversos temas, mas eu me prendi no texto, nessa fala que diz, iam conversando a respeito das coisas, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então o tema eu trato dizendo, o discípulo que conversava enquanto caminhava a respeito de todas as coisas. É um texto, um tema tão grande, extenso, mas que resume, e nós vamos concluir tratando disso, porque os discípulos que estão caminhando, discutindo em meio às coisas acontecidas, não diferente de nós, porque nós conversamos acerca das coisas vividas, nós falamos das coisas que vivenciamos. Diz o texto, verso de número 15: então aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O verso de número 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos que o reconhecesse. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos, e dizendo: és o único, porventura, que tendes estado em Jerusalém, e ignorais as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? É interessante que Jesus se aproxima deles enquanto eles caminhavam. Jesus faz uma pergunta, eles respondem com uma pergunta. Jesus responde-os também com uma pergunta. O diálogo de Jesus é assim: quando os tolos interrogam, ele responde com outra pergunta. E aqui está o diálogo dos 2 discípulos caminhando, discutindo acerca dos acontecimentos. Então Jesus pergunta quais, e o explicaram. O que aconteceu a Jesus Nazareno, e Jesus caminhando com eles, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, e diante de Deus e de todos e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós o esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel.
Mas depois de tudo isso, e já esse terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e o entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que lhe a respeito constava, e em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E à mesma hora levantou-se, voltou para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Os discípulos que a caminho estavam discutindo acerca dos acontecimentos. De repente aparece alguém que eles não reconheceram. Diz o texto que os olhos deles não perceberam. E à medida que eles iam andando e discutindo, esse personagem que chegam ao lado deles, caminhando ao mesmo tempo, o indagam, né? A respeito da discussão. E nós lemos o texto, e é claro a leitura, como Jesus se apresenta ao lado dos dois discípulos, como eles respondem a Jesus com outra indagação: por acaso és o único homem que não sabeis os últimos acontecimentos? E Jesus vai continuando o diálogo. Na medida que vai caminhando, eles vão conversando, discutindo, indagando um ao outro. E quando Jesus faz a pergunta quais, eles relatam os fatos. Então, por acaso és o único homem em Jerusalém que não sabe os acontecimentos? Então, os acontecimentos é que há um santo, o Jesus de Nazaré, o homem de Deus, um homem aprovado por Deus, o santo. E eles começam a descrever a respeito de Jesus, e Jesus caminhando.
nós introduzimos a nossa ministração dizendo: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminhos para a aldeia chamada Emaús. Os acontecimentos chegou a esses 2 também. Estavam os 11, esses discípulos e outras mulheres. Os acontecimentos é que no capítulo 24, verso 1, bem cedo de madrugada, as mulheres se dirigem ao túmulo. Nós sabemos muito bem a história. Elas vão levar as especiarias, os ungüentos, os perfumes, para fazer a última homenagem, adoração ao Filho de Deus. E o que eu fico a pensar, amados, que aqui o texto vai nos dizer que quando elas se apresentam, que chegam próximo ao túmulo, o túmulo está aberto. A pedra que fechava, o que era de costume para eles, fechar a porta de um túmulo, ela foi removida. Então a reação delas é entrar naquele lugar. E elas entram. E o que elas contemplam naquele ambiente é 2 anjos, varões. E há uma pergunta que surge da parte deles, o texto vai nos dizer, no capítulo 24, no verso de número 2: então enquanto entraram, e a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que, como vos preveniu, estando ainda ele na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também os demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Verso de número 11: tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, e maravilhado do que havia acontecido. Então esses são os acontecimentos que esses discípulos estão dizendo a Jesus. Essas mulheres foram de madrugada. Chegando lá, 2 homens com vestes resplandecentes apareceram e lhe perguntaram: o que buscais entre os mortos o que vive? Ou seja, a vinda de vocês aqui, buscar alguém que na sua mente ainda está morto. Na verdade, vocês não lembram do que ele já disse antes, estando com vocês na Galileia. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos sacerdotes, dos pecadores, dos religiosos, e ao 3º dia ressuscite. Quando anjos, aqueles homens, o texto vai dizer varões, e outros anjos,
vai dizer, e elas entenderam que acerca dessas palavras, a lembrança que esses homens trouxeram para elas é que de fato Jesus já tinha dito a eles que importava que ele fosse entregue e que ele fosse morto e crucificado, e ao terceiro dia ele revivesse, ressuscitasse. Então, esses dois dos discípulos e de tantos que estavam reunidos naquele lugar, eles decidem por si mesmos saírem de Jerusalém. É como, amados, o que paira sobre eles é tantos acontecimentos, que agora o que chega para nós, primeiro chegou essas mulheres, e está dizendo que ele não está morto, mas ele vive. Agora, vai Pedro com alguns dos discípulos, vão e não vê o corpo de Jesus. Como acreditar nisso tudo? Eu decido sair daqui. É o discípulo que decide por si só sair para outro ambiente, para outro lugar. É alguém que por escolha própria diz, eu não vou permanecer nesse ambiente que as vozerias dizem coisas que na minha cabeça não entram. Como é possível aquele que eu vi ser crucificado, morto? E agora chega essas mulheres, e ainda vai outros e diz, ele não está lá. Eu decido sair desse lugar. Entende o ambiente qual que esses discípulos estavam vivenciando, e agora no espírito deles promoveram essa ida à aldeia de Emaús. É os acontecimentos que para eles não foi suficiente. É quem chegou dizendo as notícias, as mulheres e os apóstolos, tanto faz permanecer, eu decido sair. Em Atos capítulo de número 2, veja o que está escrito. Atos capítulo 1, porque 2 já é um cumprimento. Atos capítulo 1 vai dizer, escreve o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que o escolheram, foi levado às alturas. A esses também, depois de ter padecido e se apresentar vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E começando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. No verso de número 8 vai nos dizer, então mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até o confim da terra. Havia uma promessa para esses discípulos permanecer em Jerusalém. Em João capítulo 7, Jesus vai tratar com os discípulos acerca disso, dessa promessa do batismo, ainda que os discípulos ainda não tinham recebido, mas fazia necessário permanecer num ambiente, num lugar, porque a promessa de Deus
Mas acerca desses dois discípulos de Emaú, eles decidem sair. E a saída deles é discutindo acerca desses acontecimentos. E mesmo Jesus apresentando a ele, caminhando com eles e falando, em nenhum momento os olhos foram abertos. Só quando a gente vê na leitura, nos versos finais, do que tange ao discípulo de Emaú, é que no momento que Jesus senta à mesa e que parte o pão e que dá graça, é que eles entenderam que era o próprio Jesus, que era algo íntimo deles, próximo deles, estar com o mestre e o mestre compartilhar. Lembrar da última ceia, do que Jesus disse, que era necessário ele ser morto, ser entregue, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Tá, Regi, mas ainda com essas palavras e esse texto lido não dá para entender. É quando a gente, amados, vai mergulhar nesses textos, no sentido de que os personagens que são envolvidos, primeiro são envolvidos no capítulo 4, essas mulheres que decidem sair de um ambiente à procura de alguém que, por último momento, elas desejam, almejam vê-lo, pelo último momento. É alguém que decide, não importa as circunstâncias, se lá está guardado o túmulo com soldados, não importa se é de madrugada, há perigo da espada, porque nós estamos sendo perseguidos pelos sacerdotes. Não depende dos motivos que norteiam a nossa vida. Nós decidimos ir e vê-lo pela última vez. É alguém que decide no ambiente que está e vai ao encontro daquele que tudo pode fazer por elas. Elas saem do lugar que eles estão reunidos. Elas vão de madrugada vê-lo, prestar a última homenagem, culto, adoração. E elas são surpreendidas. A pedra está removida. Eu fiquei a pensar, amados, como Deus é maravilhoso, tremendo. Pensa comigo. Elas iam na tentativa, creio eu, porque elas tinham consciência que a pedra estava sobre o lugar, sim ou não? Estava guardada sobre a autoridade romana. Mas fico a pensar que elas, mesmo não vendo o corpo, ou tentando solicitar aquele soldado que deixasse entrar e ver pela última vez, que foi de madrugada. Talvez o que norteava a mente daquelas mulheres era: não importa como a gente vai chegar lá, e chegando lá, o que a gente vai fazer para vê-lo pela última vez. Mas quando elas chegam, elas são surpreendidas: está aberto, alguém removeu. E elas entram, e elas ouvem e veem aqueles homens de vestes resplandecentes, dizendo: o que vocês estão procurando entre os mortos que está vivo? Eu fico a imaginar, porque quando elas recebem essa palavra, elas entendem que de fato o que elas precisavam ver, elas não estavam vendo, mas agora o que elas tinham necessidade de sentir na alma, elas estavam sentindo. A voz que ecoava daqueles homens dizendo: ele não está aqui, ele não está sobre a pedra, não está morto, ele está vivo, está no meio de vocês. Aleluia! Elas ficam perplexas, atemorizadas, diz o texto que nós lemos. Elas ficam com temor, são possuídas de temor, mas os anjos dizem: vão, avisem. Elas voltam. O ambiente que elas saíram, elas regressam com boas notícias, sim ou não? Sim. Elas voltam dizendo: apareceu para nós. Ele não está morto, ele vive. O ambiente que eles estavam era para ser possuído de grande temor. O que o texto nos diz? Eles não acreditaram nelas. Estavam aqui esses dois discípulos, e eles permanecem ainda
Pedro, com algo mais, diz a alguns outros escritores que é João, bate em retirada, vou ver. Só vê os lençóis, voltam com alegria, porque é Pedro que negou Jesus, é alguém que se sentiu culpado, mas agora sente na alma a alegria sendo renovada de que ele vive. Esses dois discípulos que decidem sair desse ambiente, é um ambiente de boas notícias, é diferente de mim e de você. Quando decide pelos acontecimentos fazer ou ir ou não sei, sair do lugar que Deus prometeu. Jesus disse: ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém vocês serão revestidos de poder. Aleluia! Eles vão. E diante desse todo cenário, amados, o que me impressiona é essa misericórdia de Jesus para com os seus. Eles entendendo a cachola, pastor, desses dois. Esses dois estavam caminhando e discutindo. Eu fico imaginando, o texto não diz, mas eu fico, porque eles discutiam acerca desses acontecimentos. Será que seria eu e você na mesma atitude? Decidiu sair do ambiente que foi tomado de presença do Espírito Santo, de boas notícias. Os anjos disseram: não procure, porque ele não está entre os mortos, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. É o ambiente daquele lugar que é tomado por essa voz, da notícia que as mulheres disseram, de Pedro e alguns dos discípulos que foram ver, comprovar. Mas tem dois, cabeção, posso dizer isso, que decide: eu não estou para ficar no ambiente desse. É muito susto, é muita conversa, sabe, Adriana, aqui não dá para entender, pastor. Não dá para entrar na minha natureza acerca desse acontecimento. Vamos comigo? Eu também não aguento, vamos. E entra no caminho discutindo. Mas Jesus, aleluia, que nos compreende, que nos entende, meio ao caminho se aproxima. E mesmo caminhando, eles não perceberam. Só tem um diferencial nessa conversa de Jesus e deles. É que quando Jesus começou a expor as profecias acerca de Moisés e dos profetas, diz o texto, é que o coração deles ardia. Sabe o que significa dizer? É que toda vez quando a palavra de Deus é exposta, é mencionada ao seu íntimo, ao seu espírito, ela tem poder de arder, de queimar, de trazer de volta aquilo que você perdeu. Esses dois agora estão trazendo de volta aquilo que perdeu, a esperança. Quando Jesus expunha as escrituras dizendo de Moisés e acerca dos profetas, eu fico a imaginar, pensa comigo, Jesus expondo o que Moisés disse. Quando Deus deu ordem a Moisés para que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse sobre uma haste, levantasse, e porventura aqueles murmuradores que no caminho iam caminhando no deserto, murmurando, pensa comigo, e por acaso alguém desses que se murmurava, lamentava no caminho, fosse picado pela serpente abrasadora, venenosa, se porventura ele se atentasse e olhasse para cima, avistasse aquela imagem daquela serpente, eles eram curados. Aí o Novo Testamento vai nos dizer que importa que da mesma forma como Moisés no deserto levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja entregue e levantado. Aleluia! Jesus está pronto. As profecias, os profetas, a começar de Moisés, que procede a lei, e os profetas, eu fico imaginando
o maior profeta no que tange a ministrar acerca de Jesus, sobre o Messias. E o menino vos deu o que tratar desde o nascimento até o momento dele ser levado como ovelha para o matadouro. Pensa comigo. Então, quando Jesus ia a caminho falando com eles, o coração deles ardia, porque eles relembravam o que eles sabiam. Ou não sabiam? Sabiam muito bem. Porque todos os judeus aprendiam a lei, e desde a infância eles sabiam tudo. E esses discípulos estão vivenciando tudo. É a vinda do Cordeiro entre eles. É o Cordeiro sendo entregue aos homens, sendo morto. E agora a notícia, os últimos acontecimentos ele vive. É os discípulos caminhando, discutindo. Mas quando se aproxima o Cordeiro de Deus e começa a expor no meio da conversa as verdades que eles sabiam e eles tinham perdido no íntimo, ardeu o coração novamente. Enquanto Jesus colocava as leis dos profetas, o coração deles ardeu. Fato isso que eles vão dizer no final. Não lembra? Quando ele começava a expor as escrituras, nosso coração ardia. Eu quero, amados, eu quero tentar resumir tudo que eu creio que Deus tem. Eu quero concluir, mas dizer a você que são decisões que são tomadas por nós, e muitas das vezes não foi a vontade de Deus. Alguém que teve uma promessa, alguém que teve a palavra de Deus como bússola, como orientação, mas por alguns acontecimentos, por algumas razões, histórias, ela decide abrir mão de tudo. Ela decide, por decisão própria, tomar decisões que não é a vontade de Deus. Então, são esses dois que decidem saírem de Jerusalém. E eles saem discutindo. Eu fico imaginando que era discussão pesada. Era uma discussão que a alma deles estão tão cheia, que o Cordeiro apresenta e eles não enxergam. É dessa forma que muitas vezes nós nos encontramos. Nós discutimos acerca dos acontecimentos e não olhamos para o que Deus disse. E Deus está ao lado, presente, falando, e eu não consigo ver. Estou caminhando, murmurando, discutindo. Alguém que brada ao meu lado, dizendo: as promessas dizem isso ao seu respeito. Fique em Jerusalém. Volte, porque é em Jerusalém que vai se cumprir. Eu vou encher vocês do meu Espírito. Eu vou batizar com o Espírito, com fogo. Vocês serão minhas testemunhas. A começar da onde? Em Jerusalém. Começa no lugar que eu prometi para você. É alguém que decide caminhar, a ponto de caminhar murmurando, lamentando, discutindo e não vendo Jesus. Jesus está falando, expondo as Escrituras, e eu decido, mesmo assim, não ver. São decisões, amado, que nos levam a outros caminhos, caminho distante. Emaús ficava muito distante de Jerusalém. Agora pensa comigo. Se era distante, quanta discussão eles iam. E quanta exposição Jesus fez para eles acerca dos profetas. Pensa. Por isso que ele diz: não ardia o coração.
uma esperança quando ele dizia acerca dos profetas. Mas os olhos deles foram abertos quando, de uma forma tão simples e próxima deles, que o Cordeiro fazia com eles, é que os olhos veem e olham e voltam: cadê? Ele já não está mais. E depois disso eles retornam para Jerusalém. A misericórdia do Pai, que nos acompanha em meio à nossa caminhada, em meio a caminhar-se murmurando, discutindo, e é mesmo o Senhor que chega e expõe a sua palavra, relembra as promessas, diz o que vai fazer da sua vida, diz como que você precisa tomar. É o mesmo Deus de misericórdia que nos acompanha hoje, amados, porque olhar para esses dois e atacá-los, dizer que como diz Jesus, foram necios, tardos de coração, sabe, pessoas que decidiram no seu espírito não entender o cumprimento das Escrituras. Jesus tinha ensinado a eles, tinha dito acerca das coisas, mas o que norteava o espírito deles era o medo da morte. A perseguição era constante, eles tinham medo. Mas quando veio o batismo, quando eles chegaram em Jerusalém, estavam reunidos, vê a figura de Pedro, de Filipe, vê a figura dos discípulos, dos apóstolos, vê, é com ousadia que eles pregavam aos religiosos, aos incrédulos, vê que é no enchimento da presença de Deus que eles têm ousadia e já não têm medo mais da morte. A promessa de Jesus, quando eu mencionei em João capítulo 7, eu gosto muito desse texto, sempre estou relembrando. Quando no último dia Jesus se apresenta e vê a bacia no altar apresentado, e ele diz: eu sou essa água. E ele faz um paralelo a respeito desse batismo de Atos capítulo 1, capítulo 2, acerca do que ele ia manifestar através daqueles que crescem nele, não somente os discípulos, mas aqueles que estavam ali e creram nele, foram batizados, foram revestidos. Eu quero concluir. É muitas das vezes a semelhança desses dois discípulos que nós caminhamos, saindo do que Deus prometeu. E caminhar não é uma forma literal como foi aqui. É caminhar no Espírito. É como se eu digo ao meu Espírito que eu creio no que Deus disse, mas eu não obedeço. Eu estou distante. Eu estou caminhando, murmurando, sem acreditar. Mas Ele é tão misericordioso que, em meio ao caminho, na lamentação, na murmuração, Ele chega a ponto de expor e de relembrar de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ponto final. Glória! Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Eu não sei, amado, se quem sabe é você e Deus. Eu sei o quanto o Senhor falou comigo. Mas você sabe, Deus sabe. Porque acerca de alguns acontecimentos, talvez tenha norteado sua vida nesses últimos dias, dizendo: você não vai conseguir. Você não vai viver aquilo que Deus prometeu. Porque o momento é muito tenebroso. É uma voz que ecoa lá fora, mas que ao mesmo tempo é inserida aqui dentro, e que agora mesmo ao caminho eu decido questionar, decido dizer que essas coisas agora não são mais reais na minha vida. É nesse entendimento que eu quero orar com você. É que o Espírito Santo de Deus, Ele
ter liberdade em nós de fazer, relembrar, de expor as Escrituras para nós, a ponto de, no simples ato dele, a gente voltar para o lugar, para o ambiente que ele prometeu que ele vai fazer. Eu quero convidar a igreja a esse entendimento. Talvez você esteja ainda meio disperso e não entendendo, mas comece a falar com Deus. Comece a dizer a Ele que em nenhum momento você tem o desejo de abandoná-lo, de desistir, mas que Ele venha com a sua misericórdia a ponto de refazê-lo, de transbordá-lo, de arder de novo esse espírito que um dia ardeu na sua vida. Pai, nesse instante nós oramos. E eu sei que tua palavra foi ministrada. E a tua palavra por si só fala aos nossos corações. Somente a tua palavra tem este poder, porque foi assim que o Senhor fez com esses dois discípulos. O Senhor estava expondo as Escrituras e o coração deles ardendo. Espírito Santo, expõe em nosso espírito essas verdades. As verdades que faz andar em meio aos acontecimentos e entender que o Senhor estará conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Faz, Senhor, arder em nosso espírito essa verdade de que o mundo nos odeia, mas que o Cordeiro não nos desamparou. Oh, aleluia! É alguém que está caminhando e já não entende os acontecimentos. Faz arder novamente, Senhor. Expõe para ele e para ela a realidade das tuas promessas. Porque de fato o Senhor está no nosso meio e nos aquece cada dia. E cada dia o Senhor nos aquece, não somente nesse ambiente onde nós nos reunimos, não, mas em qualquer lugar, qualquer ambiente, o teu Espírito nos aquece. Oh, Espírito Santo, é caminhando em qualquer lugar, o teu Espírito nos aquece. Sim. Oh, Espírito Santo, aleluia. Vai expondo, Senhor, as verdades da tua palavra, vai expondo as tuas promessas em nosso espírito. Sim, Jesus, sim. Faz, Senhor, arder novamente nesse espírito. Faz arder de novo, Senhor, esse espírito. Faz arder de novo, Senhor. Sim, Deus. Oh, Jesus, tu não desamparou pelos acontecimentos.
eterno.